CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 4 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, terça-feira, 2 de julho de 2024. Vamos juntos até meio-dia atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Começamos falando de basquete. Campinas fez bonito e venceu o jogo 2 contra o Sampaio Corrêa ontem no Maranhão por 62-55. Além da vitória, as campineiras quebraram a série invicta das maranhenses de 22 vitórias em casa. O destaque do jogo foi a cubana Casanova, que assinalou 26 pontos. A vaga para a decisão será definida amanhã, novamente no ginásio Costa Rodrigues, em São Luís, a partir das 7h30 da noite. E daqui a pouco informações da Ponte Preta, que está em preparação para o confronto contra o Brusque na próxima sexta-feira. A Macaca, que tem o estádio Moisés Lucarelli e o centro de treinamento Jardim Olina, passando por manutenção no gramado. Por isso, a equipe está treinando no Grenasa, em Souzas, e vai fazer uma atividade em Indaiatuba antes de embarcar para enfrentar o Brusque. 2 jogos definiram mais classificados para a fase quartas de final da Euro. A França derrotou a Bélgica por 1-0 e Portugal derrotou a Eslovênia nos pênaltis por 3-0, depois do choro de Cristiano Ronaldo e depois de um empate em 0-0 no tempo normal e na prorrogação. Franceses e portugueses se enfrentam na próxima sexta-feira, CR7 contra Mbappé. E agora destaque do futebol paulista com Gabriel Dudziak. O Palmeiras confirmou o favoritismo e venceu o Corinthians por 2-0 no derby disputado no Allianz Parque. Com o resultado, o Alviverde voltou à segunda posição no Campeonato Brasileiro, enquanto o Alvinegro segue na penúltima colocação. O Santos também venceu, 1-0 na Chapecoense pela Série B. Já o São Paulo volta aos gramados na quarta-feira, quando enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba. 2 jogos definiram mais classificados para a fase quartas de final da Copa América. Pelo grupo C, o Panamá fez 3-1 na Bolívia de Luiz Hakim e se classificou em segundo. O Uruguai venceu os Estados Unidos por 1-0 e garantiu a vaga em primeiro lugar com 100% de aproveitamento. Hoje tem seleção brasileira. Não lembrava? 10 da noite, o Brasil enfrenta a Colômbia pelo grupo D e o Paraguai encara a Costa Rica. Fica o convite. Brasil e Colômbia, às 10 da noite, com transmissão da IPTV e da CBN. E daqui a pouco, informações do Guarani, que apresentou mais 2 reforços e encaminhou mais 3 nomes para a sequência da temporada. Matheus Salustiano, zagueiro, que estava na equipe do Brusque, vai se juntar a René Santos, zagueiro que estava no futebol português. E o lateral Pacheco, titular por muitos anos do Ituano, ex-operário ferroviário, também deve reforçar o Bugre. Daqui a pouco mais novidades. E o Brasil inicia a jornada dificílima por uma vaga nas Olimpíadas de Paris no basquete masculino. Neste momento, a seleção brasileira vai batendo a equipe de Montenegro por 72-69. Caboclo jogando muito basquetebol nesta manhã de terça-feira. Seguiremos atualizando aqui o panorama do pré-olímpico. E o destaque de Fábio Chaib aqui no CBN Esportes. Grande abraço, seja muito bem-vindo, Fabião. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Eu destaco a Série B, 13ª rodada, que ontem, além da vitória do Santos sobre a Chape, teve um resultado interessante, tanto para bugrinos quanto para Ponte Pretanos. O empate do CRB contra o Brusque, 1-1 no Rei Pelé. Hoje, no complemento da 13ª rodada, o Goiás encara o América tentando voltar à liderança da Série B. Jogo às 6h30 na Serrinha, em Goiânia, e às 8 horas tem um duelo paulista. O Novo Horizontino encara o Mirassol,
jogo no Jorge Ismael de Biase, no fechamento da 13ª rodada da Série B. E agora destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Terçou, Carlão. Terçou, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Bom, já nós vamos falar um pouco mais, né, do clássico, do derby paulistano. Ontem, vitória do Palmeiras por 2-0. Mas preocupante a situação do Corinthians, né? Muito além de ter perdido um jogo, a derrota ela faz parte, ainda mais num clássico, e hoje a diferença entre Palmeiras e Corinthians ela é gigante. Mas o futuro do Corinthians é um futuro tenebroso. A gente não consegue enxergar um norte, né? Não vê evidências de melhora, não vê evidências de crescimento. Se fala em saída do técnico Antônio Oliveira, pode ser algo para ajudar? De repente até pode, mas não sei se seria a solução dos problemas. Não vejo o Corinthians hoje com problemas de treinador. Eu acho que tudo que envolve o Corinthians, a situação política, a situação financeira, isso acaba acarretando no time, né? Por isso, times mambembes, times que não combinam aí com a tradição, com o peso do Corinthians, né? Com o peso da camisa do Corinthians. Ou seja, preocupante, o futuro do Corinthians preocupante, sem nenhuma perspectiva de melhora, infelizmente, para uma nação de 35 milhões de apaixonados. 11h10 e você, ouvinte, também pode participar, mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070. 991869070, o WhatsApp da CBN está à disposição. Mande aí a sua mensagem que estaremos registrando. Hoje tem Euro, hoje tem Copa América. A gente vai falar muito de Ponte Preta, Guarani também, do derby de ontem no Allianz Parque, a vitória do Palmeiras. Segue o líder! E o Corinthians, hein? Nossa, meu Deus. Silêncio, né? E o Corinthians, hein, Júlio? Silêncio. Daqui a pouco a gente analisa a vida do Esporte Clube Corinthians Paulista. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto, coordenação de stream com Daniel Françá. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h11. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomrioGrandedoSul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber
saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia. Trânsito. Onze horas e 14 minutos. Thaís Azevedo está chegando com informações do trânsito de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, a Avenida Andrade Neves tem lentidão na saída da Estação Cultura até a Avenida Benjamin Constant, sentido Castelo. No sentido centro, o trânsito fluindo bem. A Avenida Barão de Itapura tem excesso de veículos da saída da rodoviária até a Rua Doutor Delfino Sintra e mais à frente na chegada à Avenida Brasil. Quem segue pela Avenida Brasil, sentido Vila Nova, vai fazendo um bom caminho. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Quem segue pela Orozimbo perde tempo pela pista da direita, da Rua Paula Bueno até a Maternidade. E no sentido oposto, sentido norte-sul, na saída da Avenida Anchieta e também próximo ali à Rua Maria Monteiro. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN. Agora são 11 horas e 15 minutos. Quando o país avança na educação, saúde, economia e agricultura, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Governo Federal. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 15 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre o derby de ontem entre Palmeiras e Corinthians. Semana de derby, né? Tivemos um domingo Guarani e Ponte Preta, ontem Palmeiras contra o Corinthians. Agora uma semana mais tranquila, sem clássicos, daqui a pouco toda a repercussão sobre esse jogo, mas vamos aqui iniciar o noticiário, né, dos times de Campinas. A Ponte Preta entra em campo na próxima sexta-feira contra o Brusque. E a Macaca está treinando em Souzas, no Grenasa, por um motivo. O gramado do Majestoso e também do CT do Jardim Olina estão passando por aquela famosa manutenção para o plantio da grama de inverno, né? Os ajustes ali, tem sempre essa troca quando o time consegue uma sequência de jogos fora de casa. Então, como a Ponte só joga em casa daqui a 10 dias, e esse processo já foi iniciado na semana passada, a tendência é que na próxima semana o Majestoso e o CT estejam liberados para a prática do futebol. Nelsinho Batista de olho nesse compromisso contra o Brusque, virando a página do derby, em busca da primeira vitória, Carlão, como visitante. A Ponte ainda não venceu fora de casa, tem 55% de aproveitamento com o Nelsinho, que é uma marca bem legal. Venceu todos os jogos do Majestoso, mas ainda fora de casa não conseguiu vencer. No derby conseguiu pontuar pela primeira vez sob o comando de Nelsinho, mas agora contra o Brusque vai em busca de tentar derrubar esse jejum. Para esse jogo são duas baixas confirmadas. O Pedro Rocha está fora pela primeira vez de um jogo na temporada, né? Ele jogou todos da Ponte até aqui. Os 26 jogos da Ponte no ano, o Pedro Rocha esteve em campo. E aí ele abre um caminho ou para a estreia do Ine Arthur, jogador de Santa Cruz, do Juventude, ou para o Luan Ribeiro, que ficou no banco no derby, né? Eu estava observando, o Luan estava no banco. O Luan não joga há mais de um ano. É muito tempo sem jogar também. Então o Nelsinho vai precisar escolher. E o outro problema é na lateral, né, Carlão? Porque se o Gabriel Risso ainda é dúvida, o Jean Carlos ainda indisponível, o Zé Mário não joga, né? O Zé Mário tem sido preterido aí pelo Nelsinho Batista até em relação às improvisações. Na direita, o Luiz Felipe é dúvida também. Muitos problemas para montar o time da Ponte aí no sistema defensivo contra o Brusque, né? Olha, Júlio, aquela coisa, né? Existe vida pós-derby. Agora o Nelsinho tem que preparar a equipe. Joga logo mais, né? Sexta-feira contra o Brusque. A Ponte ainda busca, e o Nelsinho já disse isso, né? Esse equilíbrio fora de casa. Vamos esquecer as circunstâncias do derby, né? Que nós também, né? A gente esperava uma Ponte Preta mais agressiva a partir do momento que ficou superior numericamente. Mas agora, analisando o ponto conquistado, já é uma evolução, né? Em relação ao que vinha sendo apresentado na Série B. Porque a Ponte foi a Itu, numa atuação horrorosa, desastrosa, ainda sob o comando do técnico João Brigatti, perdeu. Foi a Ribeirão Preto e perdeu.
Contra o Guarani, um time paulista já empatou. Poderia ter vencido, mas já empatou. Ou seja, já criou, já houve uma evolução em relação às duas partidas que eu disse. Vamos ver agora contra o Brusque o Nelsinho tentar encontrar esse equilíbrio, né? Da Ponte pontuar verdadeiramente fora de casa, vencendo jogos, para se livrar realmente daquela situação incômoda em que se encontra, né? Ela está fora da zona do rebaixamento, mas ela é alcançável. Então, por isso, ela tem que tomar muito cuidado e esse equilíbrio é mais do que necessário. Essa vitória fora de casa, ela já teria que ter acontecido. E agora tem mais uma oportunidade. Essa é o ponto que incomoda o trabalho do técnico Nelsinho. É o ponto contrário até aqui, né, ao bom trabalho que o Nelsinho faz. É o time adquirir casca, é o time adquirir personalidade fora de casa. Né, são fatores importantes para, quem sabe, a Ponte triunfar. Agora, com relação à escalação, cara, é um dilema, né? Ontem eu até disse aqui no CBN Esportes, o Zé Mário, ele é um lateral esquerdo. O Nelsinho, ele improvisa a tudo e a todos nesta posição com a ausência do Gabriel Risso. Eu acho que a Ponte precisa ter uma definição, precisa tomar um posicionamento com relação ao Zé Mário, porque ter um lateral esquerdo e não utilizá-lo, né, e improvisar até num jogo pesado como fora no fim de semana, eu acho que chegou a hora da comissão técnica se pronunciar ou dar uma resposta com relação ao Zé Mário. A janela vai abrir, né? A janela vai abrir em 8 dias. Pelo jeito não serve, porque correr o risco como a Ponte correu, não só contra o Guarani, mas contra o Ceará, em termos de escalação, improvisação, e com o jogador da posição ali, é que realmente o Zé Mário não encaixou nas ideias do Nelsinho, não encaixou nesta Ponte Preta versão Série B, e eu acho que a Ponte tem que dar um encaminhamento ao futuro do rapaz, porque dessa maneira não tem por que ficar, né? É um jogador, é um peso que se carrega. Você tem um cara no elenco insatisfeito, logicamente, ele não pode estar satisfeito com a situação que ele está vivendo, um cara que não está servindo, né, para o técnico Nelsinho, ou seja, não deve estar entregando também, pelo menos o dia a dia, e com as escalações que são fornecidas pela Ponte Preta, a gente tem esta ideia. Então, realmente, eu acho que chegou o momento da Ponte Preta, né, através dessa janela também, dar um direcionamento para a carreira do Zé Mário, porque até aqui eu acho que ele não serve. Quando começa a improvisar muito, né, Fábio, o jogador não é utilizado. A Ponte, no derby, por exemplo, ela tinha 2 laterais esquerdos no banco, Sim. né, o Guilherme Nicolodi, que não jogou, e o Zé Mário. E ela tava com o Igor Inocêncio improvisado do outro lado, depois amarelado, e nem se cogitou tirar. Depois o Lucas Bochecha entrou, Fábio, na direita, improvisado também. Então, assim, o que nós estamos entendendo, o recado que o Nelsinho passa, é que alguns jogadores não estão nos planos dele, né? Não estão nos planos, não foi ele que contratou esses jogadores, né? Ele não estava na Ponte Preta quando foram contratados, e mostra a falta de credibilidade que esses jogadores passam para o próprio treinador, para a torcida também, para o elenco, né? Fica até um clima meio estranho para esses jogadores não atuarem, verem substitutos que não são da origem da posição, acabar jogando e tendo um rendimento esperado ou não. Não é a melhor forma do jogador se sentir privilegiado neste momento dentro do grupo. Essa oportunidade da Ponte contra o Brusque é uma oportunidade boa para a Ponte Preta fazer esses 3 primeiros pontos fora de casa. Vai enfrentar um adversário que não está jogando no seu estádio, né? O estádio do Brusque, o Augusto Bauer, está em reformas. O Brusque está mandando seus jogos em Itajaí, lá no estádio do Marcílio Dias. E isso é uma oportunidade boa. O estádio não tem ficado tão cheio, não é tão acanhado como o Augusto Bauer costuma ser, aquela pressão que tem da torcida. É uma oportunidade boa para a Ponte Preta marcar esses 3 primeiros pontos tão necessários depois dessa saída do derby, que ficou com aquela vontade de poderia ter sido mais, né? Com aquela sensação que a Ponte Preta poderia ter alcançado o objetivo de ter ganho no Guarani. Vamos esperar para ver como vai ser o trabalho da Ponte nessa semana, né? Muito se falou em relação à postura, né, Carlão? A postura da Ponte fora de casa ainda não tem sido a que o torcedor deseja. Até o Nelsinho se defendeu, disse que a Ponte não tem sido omissa, que ele não vê assim, mas o torcedor quer essa agressividade que o time apresenta no Majestoso fora de casa também, né? É verdade. O torcedor, ele pensa, ele raciocina com o coração, né? Então, para ele, a Ponte Preta tinha que atropelar o Guarani.
E não é assim. Eu acho também, até foi a base do meu comentário com relação à Ponte no derby, eu acho que a Ponte poderia ter sido mais agressiva, poderia ter tido mais iniciativa no segundo tempo, principalmente após a expulsão do João Vitor. Agora, a entrevista do Nelsinho, também nós temos que destacar algo coerente. Ele disse que a Ponte estabeleceu uma pressão inteligente. E em alguns momentos eu concordo também, porque a Ponte, mesmo não tendo sido agressiva e não ter atacado o Guarani de uma maneira maluca, atabalhoada, ela quase que perde o jogo num contragolpe do Lucas Paraíso. Então era um risco que o Nelsinho estava temendo, né? Pô, eu vou atacar, eu vou tentar amassar o Guarani, mas eu vou correr um risco. Então ele preferiu se acomodar, né? Ficou na zona de conforto, com a bola, se defendendo com a bola, garantindo um empate. Em termos de campeonato não ajudava muito, mas a gente sabe o que significa o derby, né? O derby é importante não perder. E ficou muito nítido isso para as duas equipes na reta final de jogo. A Ponte com a bola, mas não querendo correr riscos. O Guarani se defendendo, mas ali também. Tanto é que em vários momentos o Vladimir fez a famosa cera para cobrar aí o tiro de meta, porque devido às circunstâncias do jogo, o empate era até interessante para o Guarani, pensando em derby, né? Excluindo a situação no campeonato. Então, eu acho que agora chegou o momento da Ponte dar as caras, longe do estádio Moisés Lucarelli, atingir este equilíbrio que o técnico Nelsinho tanto almeja. Questionamentos ou não com relação à postura da Ponte, já houve uma evolução em relação às partidas contra o Ituano e contra o Botafogo. E agora, quem sabe, a consolidação desta evolução, uma vitória sobre o Brusque lá em Santa Catarina. Mas vai ter que ter um pouquinho mais de ambição, sem dúvida alguma. 11 horas e 25 porquê, minutos. né, Daqui a pouco a gente volta para falar de Série B, inclusive falando do Guarani, mas agora a gente vai mudar, fazer um levantamento aqui, porque a gente vai atacar falando de vôlei. Toque de Ouro, com André Heller. Nosso campeão olímpico já em contato com o CBN Esportes para falar sobre voleibol. Ontem a torcida do Vôlei Renata já começou a ficar empolgada, né? Porque tivemos algumas fotos do Bruninho chegando, o Judson, da galera se apresentando, começando os trabalhos, e foi muito legal esse momento de ser registrado também nas redes, nos portais, esse primeiro contato aí também do time depois da Liga das Nações. E agora a gente vai, claro, virar a chave para a Olimpíada, mas não poderia deixar de mencionar aqui, viu, André, o quanto que a gente está empolgado para essa próxima temporada do Vôlei Renata. Fazendo aqui contagem regressiva. Bom dia para você, meu amigo. Muito bom dia, Júlio. É verdade, ontem foi a apresentação, não oficial, mas a nossa apresentação no Vôlei Renata, o que dá início aos trabalhos, né? Uma semana intensa para os jogadores, semana de muitos exames médicos. O nosso projeto ele é muito criterioso nesse sentido, então os atletas farão todos os tipos de exames que vocês podem imaginar, desde os laboratoriais até os cardiológicos e por aí vai. É uma segurança, é um protocolo muito importante para o nosso projeto. E sim, nós tivemos já a presença dos atletas que estão na seleção, como é o caso do Judson, do Adriano e também do Bruninho. O Bruno Lima ainda não veio, né? Está com a Argentina, mas ontem foi muito bacana, porque os 3 selecionáveis estavam conosco no ginásio e se apresentaram, ficaram em torno de 1 hora conosco e já seguiram seus rumos, porque a partir de amanhã eles voltam ao Centro de Desenvolvimento do Voleibol em Saquarema para recomeçarem a preparação para os Jogos Olímpicos, que, aliás, né, a lista do Bernardinho, até agora eu não fiquei sabendo que ele já lançou a lista oficial dos 3 atletas que vão para os Jogos Olímpicos. Não sei se vocês têm essa informação, mas estamos todos na expectativa. Não, também estou com a mesma expectativa. E aí, olhando até aqui, né, André, saíram os jogos. Tudo isso vai me deixando ainda mais ansioso para saber como que o Bernardinho vai montar o time, porque teremos o Brasil jogando no dia 27 de julho contra a Itália. Então anote aí já você, dia 27 de julho contra a Itália, é um sábado, 8 horas da manhã. Depois, na quarta-feira, dia 31 de julho, tem Polônia e Brasil, 4 horas. Estarei acordado desde as 3h30.
já monto ali um café e já vou preparando ali para torcer pro Brasil contra a Polônia, jogão. E na sexta-feira, 2 de agosto, Brasil e Egito, 8 horas também, horário de Brasília. Inclusive, nós tivemos, né, André, recentemente, esses enfrentamentos com italianos e poloneses, né, na primeira fase da Liga das Nações. O Brasil perdeu para a Itália por 3-2, ganhou da Polônia na fase classificatória por 3-1, mas com esse mesmo placar foi eliminado pela Polônia nas quartas de final. Então, eu quero revanche a partir dos Jogos Olímpicos. Você está entendendo assim também, André? Sem dúvida nenhuma. Tem sempre esse gostinho de revanche, de jogar novamente contra um adversário que é sempre difícil. Entretanto, tem um outro ponto de vista que é uma outra competição, uma outra história que deve e pode ser construída, e se trata agora de Jogos Olímpicos. É a competição mais importante para qualquer seleção de voleibol. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, não sei se vocês pensaram sobre isso, mas gostaria de compartilhar com vocês a seguinte reflexão, que, aliás, ontem à noite eu tive a possibilidade de reassistir, na verdade, assistir novamente a final da Liga das Nações, entre as seleções francesa e japonesa, e aqui vale uma reflexão importante, porque essas duas nações não são as nações mais altas, ou seja, não são as seleções que contam com os atletas mais altos, nem com os atletas mais fortes. Na verdade, nós estamos revisitando um período que o voleibol é conquistado ou decidido pelas seleções mais técnicas e que conseguem jogar de maneira mais estratégica. É notório isso. O Japão vem demonstrando força nos últimos anos e agora se consolida como uma das principais forças no cenário mundial, e a seleção francesa, campeã olímpica, volta a ocupar o topo da lista, prestes a jogar uma edição dos Jogos Olímpicos em casa. Então, me chamou muito a atenção, e essas duas seleções contam com treinadores estrangeiros, a seleção japonesa com o treinador francês e a seleção francesa com um treinador italiano. Então, isso me chamou muito a atenção pela estatura dos jogadores, pelas características técnicas e físicas desses atletas, e também por contarem com treinadores estrangeiros. Carlão de Freitas, nosso campeão olímpico, em contato com a gente. Carlão. Ô André, bom dia, uma boa terça-feira, uma boa semana para você. O vôlei masculino hoje, ele chega às Olimpíadas, além de um grupo forte, ele chega sob desconfiança pelo que foi apresentado na Liga das Nações. E você é um expert em trabalhos do Bernardinho, trabalhos vitoriosos. Como que você acha que vai ser assim o processo de preparação do Brasil, a motivação do Bernardinho com relação ao grupo para extrair o melhor dessa rapaziada para os Jogos Olímpicos, André? Carlão, ótima pergunta, como sempre. Eu vou responder de duas maneiras, tá? A primeira, a desconfiança pode ser vista de uma maneira muito natural, sobretudo em relação ao ponto de vista do público, do torcedor. Nós, do sofá das nossas casas, naturalmente, ao olhar para a tabela, para a classificação da VNL no masculino, sobretudo, e vermos o Brasil ocupando a 7ª posição, é muito natural e comum, digamos, que a gente tenha uma certa desconfiança. Por outro lado, é o que eu acredito mais, é o que eu compartilho mais, eu não confio plenamente que o Brasil conquistará uma medalha. Isso talvez não, mas eu também não desconfio. Eu prefiro ocupar um lugar neutro, digamos assim, torcendo muito, porque nós conhecemos esses atletas e nós conhecemos o trabalho da comissão técnica. Por um lado, a seleção ficou em 7º lugar, não foi uma das melhores posições, na verdade foi uma das piores colocações que o Brasil já teve na Liga das Nações, até
na antiga Liga Mundial, como era chamada a Liga das Nações. Entretanto, a gente sabe que tem muito caminho para vir ainda. Querendo ou não, essa seleção passou mais de 40 dias fora do país, viajando entre Japão e Ásia. E por pior que tenham sido os resultados, os erros, as derrotas, esses ingredientes também representam um repertório para esses atletas e para essa comissão técnica. Eu não tenho dúvida que a seleção masculina chega fortalecida aos Jogos Olímpicos. Poxa vida, André, mas como assim? Fortalecida depois de derrota? Sim, porque o repertório adquirido com frustração, com erro e derrota também acontece. Eu confio completamente no trabalho da comissão técnica, liderada pelo Bernardinho, e na capacidade dos nossos atletas. A questão é que a partir do dia 27, no jogo contra a Itália, essa história começará a ser construída, e essa construção depende de muitos fatores, e, de novo, o fato é que a gente vai ocupar um lugar privilegiado do sofá das nossas casas, com um balde de pipoca, para presenciar a construção dessa história, que tem tudo para ser muito bonita. André, é sempre uma honra conversar, bater essa ideia com você. A gente está aqui na torcida, sem dúvida nenhuma, para o Vôlei Renato, e vamos para cima aí também, na base da superação desse momento difícil de transição também da seleção masculina de vôlei. Grande abraço para você e até a próxima, viu, André? Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Boa semana. Valeu. 11h35. Repórter CBN. Terça-feira, 2 de julho de 2024. Os incêndios na Amazônia brasileira bateram recorde para o primeiro semestre em 20 anos. Entre janeiro e junho foram identificados mais de 13.400 focos. O número representa aumento de 61% na comparação com 2023. O monitoramento é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A Polícia Federal faz uma operação contra uma organização criminosa acusada de tráfico internacional de drogas. O grupo também é suspeito de lavar dinheiro com a ajuda de um traficante estrangeiro e empresas. Os agentes tentam cumprir 9 ordens de prisão preventiva. A Justiça também emitiu 80 mandados de busca e apreensão. A ação é realizada em Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Goiás. Mais de 200 candidatos já desistiram das eleições da França para apoiar rivais que podem conter o avanço da extrema-direita. A atualização do jornal Le Monde. Termina hoje o prazo para apresentação das candidaturas para o segundo turno. Está marcado para o domingo. Integrantes da coligação do presidente Emmanuel Macron, no entanto, têm se recusado a abrir mão de competir para apoiar outros candidatos, sobretudo da esquerda. A seleção brasileira de basquete masculino estreou no pré-olímpico de Riga, na Letônia, com vitória. O time bateu Montenegro pelo placar de 81-72 pontos. O torneio vai até o domingo e o Brasil tenta uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h41, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar do Guarani, que hoje apresentou 2 reforços. O volante Gabriel Bispo, que subiu no Juventude de Pintado, então reencontra o professor Pintado no Guarani. Ele estava no Paysandu, será uma opção no meio-campo a partir do dia 10 de julho, quando abre a janela. E o atacante Daniel dos Anjos, que estava no futebol português. Esses 2 nomes foram apresentados. Antes de ouvir aí os 2 personagens, vamos ouvir o Gabriel e depois o Daniel Anjos. 3 informações, na verdade 4, que pintou mais um nome aqui durante o programa. O Guarani já tem encaminhado 3 zagueiros para a abertura da janela. René Santos, jogador de 32 anos. René Santos estava no Marítimo, também de Portugal, assim como o Daniel dos Anjos. Matheus Salustiano, jogador que rescindiu o contrato com a equipe do Operário Ferroviário, né, Operário de Ponta Grossa. E também com o zagueiro Wanderson, do Mirassol. Então serão 3 novos zagueiros no elenco. Alguns jogadores devem sair, caso do Rayan, principalmente. O Rayan não deve continuar no Brinco. Mas o Guarani faz uma opção aí de buscar 3 novos zagueiros no mercado. E o 4º nome encaminhado é o lateral Pacheco. Até o Fábio depois pode falar melhor sobre o Pacheco, porque foram 7 temporadas aí no Ituano, salvo engano. Então é muito tempo de Ituano. O Pacheco é um jogador ali que o Fábio conhece muito bem. Mas antes da gente entrar nesse debate sobre os novos nomes, vamos ouvir quem já chegou, o Gabriel Bispo, ex-volante do Paysandu do Juventude, falando pela primeira vez como jogador do Bugre. Estou feliz de estar aqui, né? Graças a Deus, ele abriu as portas para estar aqui hoje. No Paysandu foi um começo de ano muito bom, graças a Deus, pudemos ser campeão paraense, fiz parte um pouquinho dos pouquinhos jogos que teve na Copa Verde, fomos campeões lá também, graças a Deus. Fisicamente estou bem, graças a Deus, vinha treinando, né, dando continuidade com todo o staff que está aqui, então preparada para a sequência do ano com o Guarani. Tá, então, Gabriel Bispo, novo volante do Guarani, ele vai entrar ali no setor que tem o Lucas Araújo, foi muito bem no derby, tem o Matheus Bueno, que deu assistência no derby, o Anderson Leite, que estava suspenso, agora volta contra o Sport, Camacho, perdeu um pouquinho de espaço, Kaique, que estava no Botafogo, não rendeu, então é um setor ali povoado e é mais uma opção agora, o Gabriel Bispo.
E também quem falou, Daniel dos Anjos. O antigo sonho do Guarani, vamos colocar assim, já foi sondado nos tempos de Rodrigo Pastana e agora finalmente chegando ao Guarani também falou sobre as suas expectativas. Foi bom, cara, foi bom. É um cara que, como eles falam lá, tira o sumo todo do jogador. Pega muito no seu pé, mas pelo bem, para você crescer como jogador, como pessoa também. Taticamente te ensina muito e gostei muito da experiência de trabalhar com ele. Às vezes as pessoas acham que ele é muito chato pela forma que ele fica na beira do campo, mas não, é o jeito dele. É um cara que está ali sempre para ajudar, para fazer a equipe jogar bem e crescer. Tá então, Daniel dos Anjos. Essa fala, inclusive, foi sobre o professor Jorge Jesus. Ele trabalhou com o Jesus no Benfica. Ele jogou mais tempo no Benfica B, mas teve ali um período, acho que foram 20 minutos em campo com o Benfica principal. De qualquer maneira, tem lá no currículo, né, Carlão? Que já jogou no Benfica, um dos maiores clubes do futebol europeu. Sem dúvida. E essa bagagem de ter trabalhado com o Jorge Jesus, né, um expoente, principalmente aqui no futebol brasileiro, no curto período em que trabalhou por aqui, fez muito sucesso e se tornou referência, né? Então é importante para o bispo levar, pro dos Anjos, né, levar toda essa experiência, essa bagagem também para o dia a dia do Guarani. Muita fé no time do Guarani, né? Pô, Fábio Chave foi sensacional, foi pontual quando ele falou sobre isso. E é importante até no diálogo com o Pintado, Pintado, tal, trabalhei com o JJ falava isso, o que você acha, tal. Então é importante. Agora, saindo um pouquinho destes dois jogadores que foram apresentados hoje pela manhã, vamos tocar no assunto dos zagueiros aí, com todo respeito, de repente pode chegar o novo Amaral aí no Guarani, não é nenhum problema. Agora, quando você, na janela de transferências, o time na lanterna, precisando de gols, precisando de criação de jogada, você anuncia 3 zagueiros, né? Você investir em 3 zagueiros, sinal de que o trabalho foi muito mal feito, né, Júlio? Mas, repito, jogadores aqui Mirassol, jogador de América Mineiro, ou seja, jogadores que jogaram em equipes importantes, equipes que estão aí como destaques na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, aqui vai a crítica à diretoria do Guarani, na montagem do elenco. Você já não tem tanto dinheiro, o pouquinho que você tem, você vai investir em zagueiro, né? Então mostra que o trabalho para esta Série B foi muito, mas muito mal feito. Ainda dá tempo. O Guarani mostrou contra a Ponte que tem condições. O primeiro tempo deu aí sinais positivos. Mas o trabalho, hein? Que trabalho horrível que a diretoria do Guarani fez na montagem deste elenco para a Série B de 2024. E aí, Fábio Chaib, o Guarani apresentando reforços. Queria que você falasse também aí, né, sobre o Pacheco, em especial, lateral que tem passagem pela equipe do Ituano. Passagem é uma história grande também no Ituano, né? Um jogador que tem mais de 140 jogos pelo Galo de Itu, acabou tendo 2 passagens no Ituano. Eu lembro bem quando ele começou a atuar pelo Galo, logo depois do Campeonato Paulista ganho pelo Ituano em 2014, a primeira passagem dele em 2015. É um jogador muito regular, sempre jogou bastante jogos na temporada. E depois de uma breve saída, ele regressou ao Ituano, onde conquistou o acesso da Série D, da Série C também, foi campeão da Série C com o Galo de Itu, mas em 2022, no meio da temporada, sofreu uma contusão grave no joelho, né, rompeu o ligamento do joelho, acabou voltando no ano passado, em 2023, mas não fez muitas partidas pelo Ituano. Foi para o Operário, agora está voltando para um time paulista, né? Vai jogar pelo Guarani, um jogador que tem, como eu disse anteriormente, um jogador muito regular, joga bastante jogos, costuma não sair por contusão, somente essa grave contusão que teve, mas vai ser um bom reforço para o Guarani, que só tem o Heitor na posição ali, né? O cara mais específico na lateral direita do Bugre, né? Exatamente, né? O Guarani com muitos setores a serem ajustados, e o torcedor fica nessa expectativa, né? Eu percebo o torcedor bugrino muito dividido ainda, né? Sobre a postura que o time apresentou, que foi interessante no primeiro tempo, mas as coisas parecem que não funcionam, né? O Guarani quando... Ficou uma interrogação, né? O Guarani quando estava bem no derby, teve uma desatenção defensiva na bola parada, tomou o gol. Depois, no que poderia ali equilibrar o jogo no segundo tempo, teve o João Vitor foi lá e acaba sendo expulso. Então as coisas parecem que não se encaixam, né? E outra coisa, né, Júlio? Agora com mais calma, o próprio domínio do Guarani, a intensidade louvável, né? O Guarani encarou o derby
ou entrou para o derby como tem que entrar, sabe? Com luta, com entrega, com qualidade técnica e entendendo o significado do jogo. Agora, a gente fala de um domínio no primeiro tempo que realmente existiu. Porém, Júlio, se nós lembrarmos a reta final do primeiro tempo, assim, dos 35 em diante, a Ponte já começou a mostrar que ela teria condições de empatar. Mas aqui eu não estou falando da força da Ponte, estou falando o porquê que eu chamei a atenção sobre isso. O Guarani caiu mais uma vez de produção, né? A parte física e, consequentemente, vem a parte técnica. O ritmo adotado nos primeiros minutos foi um ritmo alucinante. A queda é até natural. Só que o momento do Guarani é tão complicado, tão difícil, que qualquer queda é um terremoto, né? Então, a partir dos 35 minutos já do primeiro tempo, a Ponte já começou a ficar mais com a bola, já começou a ficar mais à vontade, já desperdiçou aquela oportunidade de cabeça. Foi o Castro, né, que o Vladimir fez uma defesa incrível. Eu achei até que tinha sido impedimento, mas foi lance normal. Então, mostra o quê? Que o Guarani ele precisa ter o equilíbrio, né? Falávamos do equilíbrio na Ponte, mas o equilíbrio também do Guarani durante a partida. E até o Cabela me chamou a atenção na transmissão. Quantas vezes, pelo menos nos jogos em que eu trabalhei, que o Guarani começou bem? Foi assim contra o Ituano, foi assim contra a Chapecoense, foi assim em outros jogos e que não teve o mesmo ritmo, né? No decorrer do jogo, e tanto é que os resultados não apareceram. Então, é algo também para o Pintado trabalhar, para a parte física trabalhar, até para o departamento né, o pessoal da psicologia também trabalhar, porque às vezes a parte mental ela acaba acarretando na parte física. Então, é um combo de problemas hoje, infelizmente, que assola o Guarani. Só que eu acho que dá. Eu acho que pelo primeiro tempo apresentado, pelo comprometimento, eu vejo o Guarani em condições de sair desta situação. Muito bem, agora são 11 horas e 50 minutos. Vamos falar do derby de ontem. Gabriel Dudziak tem informações sobre a vitória do Palmeiras. Mais uma contra o Corinthians. O Palmeiras recebeu o Corinthians no Allianz Parque na noite desta segunda-feira, ostentando um grande favoritismo dada a posição no campeonato, o fator casa e a má fase do rival. O começo de jogo confirmou essa percepção, mas com o passar dos minutos, o alvinegro foi melhorando e também teve suas chances. No segundo tempo, no entanto, o Palmeiras voltou com muita força e ganhou uma falta na entrada da área. Veiga cobrou, a bola desviou em Fabinho no chão e entrou. Logo após o gol, o Corinthians teve uma chance com Hugo e perdeu. E o Palmeiras teve outra com o zagueiro Vitor Reis e ampliou. 2-0. Nem mesmo a expulsão de Rafael Veiga impediu o Alviverde de controlar o ritmo do jogo e manter o placar. Com a vitória, o Palmeiras volta à vice-liderança do campeonato, tendo 1 ponto de desvantagem em relação ao Flamengo. Na coletiva de imprensa, o técnico Abel Ferreira falou sobre a sorte, mas também sobre o merecimento da equipe. Claro que é preciso ter trabalho, claro que é preciso ter competência, claro, mas também é preciso ter sorte. Mas eu não posso dizer que ganhamos o jogo hoje com sorte. Acho que fomos uns justos vencedores perante uma equipa que nós sabíamos que não estava na máxima confiança, nem está na sua máxima confiança. É um clube de peso no Brasil, histórico, vocês conhecem-no ainda melhor que eu. Do lado corintiano, o treinador Antônio Oliveira também falou sobre sorte, no caso, na falta dela. Acaba por sofrer um golo de fortuito do adversário, algo que eventualmente nunca teria visto no futebol mundial. Mas quando a sorte está assim, às vezes nós percebemos que o adversário, alguma situação que eventualmente ele causa, ele acaba por fazer. O Corinthians é o penúltimo colocado, com apenas 9 pontos conquistados. O Santos também jogou e venceu. Na Vila Belmiro, o Peixe e a Chapecoense trocaram golpes no primeiro tempo e as finalizações e chances se acumulavam. Ninguém, no entanto, conseguia ir às redes, situação que se repetiu na etapa complementar, com o Santos um pouco melhor. Quando parecia que o 0-0 ficaria até o apito final, o Peixe cobrou um escanteio aos 47 do segundo tempo e o William de cabeça fez o gol. Com a vitória por 1-0, o Santos subiu para a 2ª posição na Série B e o técnico Fábio Carilli fala em recompensa pelos esforços dos jogadores. Gol da recompensa de um grupo que correu, que lutou, que errou, que persistiu, que chegou na área do adversário. Faltou um pouquinho mais de calma para a gente tomar as melhores decisões, terminar melhor os cruzamentos, mas tentou. O São Paulo volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Atlético Paranaense pela 14ª rodada do campeonato. O atacante Luciano, suspenso, será desfalque. De São Paulo, Gabriel Dudziak.
11h53, Fábio Chaib, vitória do Palmeiras, uma vitória tranquila. O Corinthians até chegou ali no primeiro tempo, né? Querer mostrar que estava um pouquinho mais afim, mais organizado, mas no segundo tempo o Palmeiras foi muito dominante, né, Fábio? O primeiro tempo, principalmente com o Wesley, né? O ponta, o ala esquerdo corintiano, dando muito trabalho para o Marcos Rocha, teve algumas oportunidades do Corinthians, um jogo um pouco igual ainda no primeiro tempo, mas no segundo o Palmeiras logo marcando de falta com o Rafael Veiga, numa bola desviada pelo Fabinho, já no chão. O Palmeiras conseguiu ter mais tranquilidade e marcou naturalmente o segundo gol com um zagueiro que era até uma dúvida, né? Até um ponto de incógnita para a torcida palmeirense, já que o Palmeiras não contava com o Murilo e com o Gomes, colocou um moleque de 18 anos e o Vitor Reis foi muito bem na partida, foi até eleito melhor por muita gente que trabalhou no jogo, um jogador que entrou e marcou o gol logo num clássico, mostrando que realmente o trabalho da base do Palmeiras é muito bem realizado. Ontem foram 8 jogadores da base que entraram no decorrer da partida, e o Palmeiras mostrou a diferença que tem entre os dois times no momento, né? Quando o Corinthians tomou o gol, ficou muito nervoso, apático em campo, e depois com a possibilidade de um a mais mesmo no gramado, o Veiga foi expulso numa falta, desculpa o termo, até idiota que ele acabou fazendo, né? Empurrando o jogador corintiano, deu oportunidade para o Corinthians atacar, mas mesmo assim o Corinthians mostrou muita inferioridade, não conseguia chegar, né? Não foi um time muito agressivo mesmo com um jogador a mais em campo, e mostra a situação que o Corinthians está. O Antônio Oliveira fala de sorte, mas tem muito mais que sorte nesse momento, né? O Corinthians quer trabalhar bastante para voltar ao trilho de vitórias do bom caminho no futebol do Brasileirão nessa temporada ainda. Vai ser difícil. A gente tem falado bastante sobre o Palmeiras, né, Carlão? Um time organizado, é um projeto aí que o Abel tem muito domínio, né? Até no momento de oscilação do time ele reorganiza muito bem. Sim. Do outro lado, um Corinthians que vai ficando numa situação muito difícil. Muito difícil até por ser o Corinthians, né? Uma coisa é o Cuiabá estar lá na zona de rebaixamento, porque o Cuiabá ele faz a preparação dele para somar os 45 pontos no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não faz. O Corinthians, mesmo com um time complicado, ele não entra no Brasileirão para ficar na zona de rebaixamento ou para brigar contra o rebaixamento. Não vai brigar por título, mas eu tenho certeza que a montagem do elenco não foi para isso. E aí se une a pressão, a falta de dinheiro, esse caldeirão político que vive o Corinthians, e tudo isso entra no vestiário sim, porque as resenhas que eu tenho com pessoas do futebol, eles falam, são categóricos, isso atrapalha demais. E a gente percebe hoje isso no Corinthians, né? Com todo respeito à história do clássico, com todo respeito a uma camisa que é campeã mundial, mas hoje, em nível de atuação ali, bola rolando, não tem nem rivalidade mais, né? O Corinthians em nenhum momento foi um rival ferrenho do Palmeiras, não só no confronto de ontem, mas nos últimos momentos, né? Nos últimos duelos. E não só em derby, contra o São Paulo perde invencibilidade na Neoquímica, contra o Santos perdeu também no Campeonato Paulista. Ou seja, é um retrato de um clube hoje doente, né? É forte, é uma palavra forte, mas o Corinthians hoje é um clube doente. É isso, vida dura pro Corinthians. E agora informações, vem aí os Jogos Olímpicos, contagem regressiva, e você fica sabendo de tudo aqui na CBN. CBN, a caminho dos Jogos Olímpicos. O Comitê Olímpico Brasileiro afirmou nesta segunda-feira que as análises internas da entidade mostram o Brasil com chances reais de medalha em mais de 20 modalidades nas Olimpíadas de Paris. A projeção é baseada num trabalho de pesquisa e análise feito em parceria com as confederações de cada modalidade, observando os resultados de todo o ciclo olímpico, mas valorizando sobretudo os mais recentes. O COB também faz questão de destacar que a projeção não indica que o Brasil vai ganhar medalha em mais de 20 esportes, mas sim que tem chance de alcançar o pódio nessas modalidades. Em geral, o resultado final costuma ser o de conquista de medalhas em metade dos esportes nos quais o país entende ter boas perspectivas. Nos Jogos de Tóquio,
o Brasil quebrou o seu recorde e subiu ao pódio em 13 modalidades diferentes. Em Paris, algumas esperanças para elevar essa contagem são o tênis de mesa com Hugo Calderano, o tiro com arco com Marcos da Almeida e a ginástica rítmica com o conjunto feminino. Na semana passada, a última atualização da renomada projeção feita pela companhia norte-americana Grace Note mostrou o Brasil com 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 3 de bronze, igualando o número de ouros, mas com 5 medalhas a menos que as 21 conquistadas nos Jogos de Tóquio. De São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado, Dai, pelas informações. Rapidamente aqui registrando as últimas participações no nosso WhatsApp aqui no CBN Esportes. Mandar um abraço aqui pro Ricardo, sempre participando com a gente. O Teixeira manda aqui, quando teremos o próximo palpite premiado? A galera gostou, né? E realmente foi um presentaço. Sucesso, a Silvana que ganhou ontem. Sucesso absoluto. Fique ligado, então, Teixeira, nas próximas edições aí dos derbys da vida e, claro, na programação aqui da CBN, tanto no CBN Esportes quanto no Arena. O Guarani precisa de mais um atacante marvado. O Ayrton é bom jogador, mas parece que não tem o brilho necessário. Cara, o Ayrton é um jogador que me divide essa sensação também. Ele é bom, mas, sabe, falta alguma coisa. Falta. Não sei dizer o quê. Se o Nelsinho mantiver esse rendimento, é rendimento de acesso. 55% de aproveitamento. Se não for acesso, 55% é ali, né? Mas vai ter que beliscar pontos fora. Mas esse retrospecto, graças aos jogos no Moisés Lucarelli, né? Sim. E é pouco provável que até o fim da Série B a Ponte ganhe todas no Majestoso, né? Difícil. Exatamente. Bom, galera, estamos encerrando aqui o nosso CBN Esportes. 4 horas tem Arena, hein? 4 horas Arena, CBN, com todo o timaço, Eliel Almeida e os seus pupilos. Amanhã a gente volta às 11 horas da manhã, repercutindo o jogo da Seleção Brasileira, hoje contra a Colômbia, às 10 da noite, com transmissão da IPTV e, claro, do Futebol Globo CBN. Grande abraço, até lá! CBN Esportes Campinas.